Olá, amigos do canal Em Direita! Hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Nós faremos de Gênesis a Apocalipse, porque nós entendemos da importância de compreender a Bíblia como um todo. Mas à frente você vai continuar compreendendo como ela é uma teia, ela é uma cadeia de informações. Por isso nada é descartado, nada está ali à toa, nada que esteja ali não tem um significado muito profundo e espiritual para a nossa vida. Por isso nós precisamos compreender a Bíblia como um todo. E muita gente não compreende a Bíblia como um todo porque tem um pouco de dificuldade de compreender algumas falas, o contexto histórico e entre outras coisas. Nós vamos abordar todo esse tema aqui. Nós estudamos no vídeo passado que existe um sistema judiciário celeste, né? Ele funciona com regras específicas, bem estabelecidas, fundadas antes da fundação do mundo. O projeto de salvação, a palavra de Deus diz que foi criado muito antes de nós, da nossa criação. O Senhor já sabia, pela sua presciência, pelo seu poder, tudo que iria acontecer. Mas como não existe pré-crime, nós não estamos no filme Minority Report, não existe pré-crime. Todos nós temos que adentrar, cometer nossos crimes, né, ou ser salvos pela graça, mas todos serão julgados, né? Todos passarão pelo tribunal, como diz em Romanos 14, todos passarão diante do justo juiz, no tribunal de contas, né? E isso é muito específico porque não existe como uma pessoa, muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus sabia que ia acontecer tudo isso, por que criou então as pessoas más, os vasos de ira, né, no qual ele descreve como vasos de ira também preparados para descer esse mundo, antes da fundação do mundo, ele já havia criado, né, tendo esse conhecimento dessas pessoas que seriam desonrosas, né, malignas, mas ele mesmo assim as cria, porque elas também têm o direito de cometer os seus crimes, suas infrações e serem julgadas por elas, né? Então nós estamos aqui realmente num campo de provas. A palavra diz que nós estamos aqui para ser provados, para sermos aprovados. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor deixou leis, o Senhor deixou caminho. A palavra também diz que ele colocou à nossa frente 2 caminhos e que nós deveremos escolher qual nós deveremos seguir. Então, Deus estabeleceu leis, no qual ele ministrou aos corações de Adão e Eva no jardim. E essa tradição oral foi passada através do patriarca, o primeiro Adão. Adão, ele passa as tradições, nós vemos ali Caim e Abel oferecendo sacrifícios, né? O sacrifício de Caim é rejeitado por causa da intenção do coração. O Senhor, ele não julga as obras, mas assim a forma, né, como você quis fazer, o porquê, a motivação, né, da sua atitude. E então nós temos a morte de Abel. E ele passa, então, a ser peregrino, errante, chamado ali de semente da serpente, né, onde vem a terminologia para todas as pessoas que são cruéis, as pessoas que não têm nenhum tipo de valor moral, pessoas que são, que falta empatia, né, não são empáticas com os outros. E depois disso, Adão e Eva tiveram mais um filho, o nome dele é Sete. Sete, então, recebe novamente a tradição oral, né, do seu pai, Adão, assim como recebeu Abel. E a palavra diz uma coisa muito interessante, que a partir de Sete passa-se então a invocar o nome do Senhor. Olha só que lindo, nós temos ali, até Noé, são 7 gerações. 7 gerações que não tiveram livros, não tiveram a Torá, eles não tiveram profetas, né? Talvez o primeiro profeta nós podemos dizer que é Enoque, mas dentro de um contexto, são pessoas, são homens que pregaram a palavra do Senhor para seus filhos, para seus netos. E isso é muito lindo, muito importante, porque a tradição oral, o patriarcado, né, como tradição oral da palavra do Senhor, ele não morreu. Né? Nós temos ainda o dever de ensinar às nossas famílias, nos nossos filhos, na nossa casa, a palavra do Senhor. E então, Enoque tem um filho. Seu filho é Matusalém, considerado o homem mais velho na Bíblia. Ele viveu 969. Ficou lá aqui, porque... Tipo, olha a minha cola aqui, 969 anos. Olha quanto tempo este homem viveu em cima dessa terra. Matusalém, ele foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé. E então, nós temos ali uma longa passagem de gerações ali, onde a palavra do Senhor foi ministrada, onde os preceitos de Deus foram passados por essa geração. E Noé, ele passa também esses preceitos aos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, que depois nós vamos estudar como eles têm uma simbologia importantíssima para a nossa história, né? O que significa, né? Como foi que se dividiu a semente de Caim, os judeus, né? A casa de Judá e a casa de Efraim, que significa os gentios. Bom, nós temos a tradição oral passada ali de geração em geração. Quando inicia-se o período de Noé, a palavra diz que era grande a violência e a deturpação sobre a terra. Os anjos, que eram sentinelas, que estavam ali para observar e auxiliar a raça humana, passaram então a sentir desejos proibidos pelas mulheres e abandonaram o seu estado natural, passaram a se deitar com aquelas mulheres, se casaram com elas,
passaram a dar ensinos que não deveriam dar, passaram a fazer experimentos biológicos, entre outras aberrações, né, como o forjamento de armas e outros tipos de tecnologias que até então não havia. E são ensinos que o Senhor não daria, principalmente porque não estamos preparados. Nós podemos observar isso hoje, né? Nós temos a criação de diversas ferramentas, não vou falar a palavra, mas elas são usadas não para que se vá em busca de um alimento, por exemplo, né? Fazer uma caça. Não, ela é usada um contra o outro, né? É para domínio de território. Sempre foi assim, né? Então nós temos uma história humana de muita agressividade, de muita maldade. E isso inicia-se, claro, com Caim, dando ouvido à serpente, né? se identificando muito mais com a linha de pensamento satânica do que a linha que o Senhor apresentou, que é de honradez, de firmeza, de bondade e tudo mais, de abnegação principalmente, né, que o Senhor, ele nos direciona. E nós temos um povo naquele tempo de Noé muito, muito longe de Deus, um povo completamente fora do espírito que o Senhor gostaria que nós estivéssemos, né? Que nós andássemos em espírito e em verdade, nós adorássemos a Deus em espírito e em verdade, abrindo mão do seu próprio eu. Muito pelo contrário, entregavam-se às paixões carnais, à imoralidade, à agressividade, né? E todo tipo de deturpação, e chegou até as narinas de Deus, porque aquilo estava deturpando, inclusive geneticamente, né, a raça humana, e então ele decidiu que iria pôr um fim, mas não a raça humana como um todo, mas aquelas aberrações genéticas que estavam acontecendo naquele tempo, né? Então o Senhor, ele avisa Noé, e Noé passa então a crer nessa promessa de Deus, a crer na palavra do Senhor, devido inclusive à geração que invocava o nome do Senhor, né? E ele passa a obedecer e construir essa arca. Noé foi um homem muito admirável, muito forte, porque ele passou 100 anos. Não é um, não é dois, não é 8 anos, não são 15 anos, foram 100 anos construindo uma arca. Foram 100 anos que o Senhor descia todo dia e falava, força Noé, continua aí. Não. Noé foi um homem muito forte, porque ele creu na promessa e continuou agindo, trabalhando com seus filhos. E muitas vezes nós precisamos o tempo todo que o Senhor nos dê direção, nos dê uma palavra, nos dê segurança. Temos medo, né? Somos uma geração muito medrosa, muito fraca na fé. Você vê que é uma geração que está perdendo aquele poder de expulsar demônios, de curar enfermos, de ter autoridade no mundo espiritual. Isso é uma característica do fim dos tempos. E Noé, ele foi um homem que realmente ele creu e dedicou a sua vida a esse projeto. E o Senhor então salva ele e sua família. E no próximo vídeo nós vamos fazer um estudo sobre as duas casas de Israel, que está incluso em Secã e Jafé. E nós vamos entender muito mais sobre o projeto de salvação de Deus e alcance da humanidade que o Senhor tem para nós. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, que eu sempre respondo todo mundo com muito carinho. Um beijo da Gigi, fique com Deus, tchau, tchau.